Boa noite, pessoal. Boa noite. A palavra que Deus tem hoje para o nosso coração está em Mateus 6, versículos do 29 ao 34, que diz assim: Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé, não vos aflijais nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia da manhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. A gente às vezes ainda me impressiona assim, né, com a palavra de Deus, né? Porque foi escrita há tantos anos e é tão atual a palavra de Deus, né? Ela vem falar justamente sobre a gente confiar em Deus, né? E confiar em Deus é ter fé que Ele pode todas as coisas na nossa vida. Só que muitas das vezes a gente fica presa às nossas impossibilidades. E além da gente ficar presa nas nossas impossibilidades, a gente quer adivinhar o futuro, a gente quer saber o que vai acontecer. Ou a gente está presa ao passado, né, que é a depressão, ou a gente está ansioso, querendo já antecipar o futuro, ou a gente está estressado, que é o excesso de presente. E Jesus hoje ele vem nos dizer que quando a gente lança as preocupações nas mãos dele, a gente diz para ele: Senhor, eu confio em ti. Não importa o que eu passei, não importa o que eu estou passando no meu cenário hoje, e não importa o que minha mente quer que eu imagine que eu não vou conseguir amanhã. Eu tenho um Deus que, independente do cenário que eu me encontro, é capaz de modificar todas as áreas da minha vida. Né? Então, a gente não pode viver da nossa impossibilidade. A gente tem que saber, tem que crer que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Mas a palavra aqui também diz que é como um princípio, um condicionamento, né? Para que Ele nos dê o necessário. Ele diz que primeiro a gente tem que colocar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas outras coisas nos serão acrescentadas, né? Jesus ele não nos prometeu facilidade. A vida dele não foi fácil. Ele sabe como nós somos, porque Deus nos criou, ele sabe o material que ele nos criou. Mas ele nos promete o necessário para viver, né? Às vezes a gente pede, não tem o que a gente pediu, que a gente precisava, mas o necessário ele promete. E promete quando? Quando a gente coloca ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar? Quando a gente confia que Ele é suficiente e capaz de realizar nossas coisas. Quando a gente, independente se eu estou com uma dor de cabeça, se meu filho está doente, se meu marido está brigado, se eu estou sem emprego, se eu não tenho dinheiro para contar, se meu condomínio está atrasado, eu estou servindo ao Senhor. Porque Ele está em primeiro lugar na minha vida. Né? Independente da situação que eu não vou esperar o melhor momento para servir a Deus. Eu sirvo a Deus e através do serviço que eu tenho com Ele, Ele vai melhorando todo o resto das coisas na minha vida. Nós não adoramos a Deus e não servimos a Deus pelas coisas que Ele faz, né? Porque Deus fazendo na nossa vida, Ele é Deus, e Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. Só que a palavra dele garante, a palavra de Deus nos garante. Deus, Ele é fiel ao que diz, Ele não é igual ao homem, né? Que promete coisas e não cumpre. Deus é fiel, sempre fiel a nós. E a palavra dele também não nos diz para a gente não fazer a nossa parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte, no nosso dia a dia. O que a gente pode... Todo mundo tem que plantar, né? Porque às vezes a gente quer ver resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não tem como a gente ter resultado na nossa vida diferente se a gente não modifica também aquilo que a gente está fazendo hoje. Porque o que a gente planta hoje, às vezes a gente vai colher daqui a 5 anos. Às vezes a gente vê pessoas que estão vivendo uma vida maravilhosa, achando que aquele momento dela não são coisas que ela plantou há anos.
ela está colhendo os frutos disso, né? Deus, ele nos prospera, ele nos dá a condição daquela colheita ser mais vantajosa, mas também a gente tem que pensar, se eu planto pimenta, eu não vou colher morangos. Então, até no nosso plantio, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente planta discórdia, confusão, né? Dentro da nossa casa mesmo, às vezes a gente mesmo, aí depois a gente fala, meu Deus, e agora eu quero colher uma coisa boa, então a gente também tem que vigiar. Porque Deus hoje ele vem falar que ele é o Deus do impossível, ele é capaz de todas as coisas. Tudo que a gente fizer, a gente faz a nossa parte, entrega e confia nela, o sobrenatural ele vai fazer. O natural a gente tem que fazer, porque Deus é justo. Ele não é um Deus injusto. Seria injusto de uma pessoa que não faz nada receber a mesma coisa daquela que faz um monte de coisa, né? Só que Deus aqui, ele nos promete que se a gente trabalhar na obra dele, se a gente fizer, colocar ele em primeiro lugar, independente da condição que a gente esteja vivendo no momento, ele é um Deus e ele é Pai, e do mesmo jeito que ele veste os lírios do campo, que no outro dia vai ser jogado, vai morrer, que dirá nós que somos filhos, né? Ele não quer que nós nos preocupemos com o dia da manhã, porque o dia da manhã tem as suas próprias preocupações. Porque ele já sabe que nós somos ansiosos, porque todas as vezes que a gente se preocupa com amanhã, a gente cria uma doença pra gente. A gente começa a ter frustrações, por quê? Porque a gente cria expectativa. E quando aquilo sai fora daquilo que a gente teve a expectativa que o nosso futuro fosse, a gente fica deprimido. Aí é outra doença, é depressão, porque você imaginou coisas para o seu futuro que você vive agora e que não aconteceu. O que Deus quer? Deus quer que a gente tenha esperança e a fé, porque a fé não nos decepciona. A fé é o que? Não, eu vou fazer como se eu não precisasse de Deus, mas eu vou descansar como se tudo dependesse dele. É você se lançar, né? Eu vou fazer a minha parte, que o sobrenatural Deus vai fazer, e ele faz. A gente vê que o nosso cenário de hoje, independente da situação que qualquer pessoa esteja passando, ela não determina a nossa vida. Deus é especialista de tirar do nada e fazer tudo. A gente vê na história da Bíblia toda, podia passar uma semana aqui falando de todas as histórias, que às vezes a gente fala, eu já estou velha para isso. A gente vê a história de Sara, né? Que deu à luz na velhice, e quando Deus ele dá um milagre, ele dá condições de você sustentar aquele milagre. Porque além de gerar o filho da promessa, ela teve leite para amamentar. A gente vê Ana, a mãe de Samuel, que era tão perseguida pela Penina, ela queria ter um filho. Ela rezou tantos anos, acho que 25 anos. Quando Deus deu Samuel para ela, ele era sacerdote, juiz e profeta. E ela pediu um filho, Deus deu 7. E todas as vezes que Jesus curava várias enfermidades, expulsava demônios, Jesus falava, a tua fé te salvou, né? A gente vê Abraão saindo da parentela dele, indo para uma terra que ele não conhecia, e sendo pai na velhice, acontecendo todas as coisas. Então não existe impossibilidade para Deus. Qualquer coisa, qualquer diagnóstico, qualquer situação, não existe, porque muitas das vezes a gente para no momento que a gente está. E o mal, ele joga flechas na nossa mente como se a gente não fosse capaz de conseguir sair, porque a gente não consegue enxergar o que Deus já enxerga ao nosso respeito lá na frente. E a gente se paralisa no nosso cenário. E Deus hoje quer confirmar no nosso coração que não há impossibilidade para Ele. Coloque Ele em primeiro lugar, a justiça dEle, faça a sua parte, todas as outras coisas Ele te dará em acréscimo. Pode ser que Ele não te dê aquilo que você peça, mas Ele vai te dar melhor do que você pensou, imaginou, pediu ou já desceu no seu coração. Porque tudo que Deus faz é perfeito, agradável e traz paz. Até as coisas que Ele tira do nosso caminho, que às vezes a gente pensa que foi perda, é Ele nos livrando e preparando o caminho para a bênção. Porque não vive o propósito quem não passa pelo processo. E muitas vezes a gente quer sair da olaria de Deus, né? A gente vê tanta impossibilidade, a gente vê tantas coisas que não estão no nosso controle, porque a ansiedade é isso, a gente quer ter controle de coisas. E Deus, Ele quer, eu não quero realmente que você tenha controle. O controle tem que estar nas minhas mãos. É assim que o filho faz, o filho se joga no colo do pai porque ele confia. E é assim que Ele nos quer. Que hoje a gente possa sair daqui com a nossa fé fortalecida, acreditando que nós cremos num Deus do impossível, que tudo que Ele faz na nossa vida é perfeito, mesmo que agora os nossos
possam não estar contemplando, não estar entendendo, mas Deus complica, descomplica, depois Ele explica por que complicou. Aí a gente dá um testemunho da vitória. E em Cristo somos mais que vencedores.